Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 70ª Semana Espírita de Santo André, organizado pela USE, que não é uma casa espírita, e sim a União das Sociedades Espíritas, ao qual levamos aí todo o conhecimento da doutrina, dando apoio às casas para que a gente possa desenvolver cursos, dar amparo a palestras, e não como não sei numa casa espírita, que se você queira ajudar a USE porque realmente ela tem os seus custos fixos. Então, nós temos aqui embaixo também no nosso canal o contato, né, dos nossos tesoureiros, também a conta, para que possamos aí auxiliar para manter essa entidade tão importante aqui em Santo André. Bom, hoje é um dia e uma noite muito especial, uma sexta-feira maravilhosa. Estamos chegando no nosso penúltimo encontro, penúltima palestra aqui da noite, ao qual todas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Basta acessar o nosso canal USE Municipal Santo André no YouTube, que estarão todas as palestras lá. Aproveitem para se inscreverem no canal, dê um like, compartilhem com as pessoas para que essas mensagens cheguem a mais lares, para que a gente possa consolar muito mais corações através dessa doutrina que nos guia e nos orienta sempre, não é verdade? E para isso, também, para vocês receberem os nossos próximos encontros, às vezes cursos, através do canal, através, se você colocar, ativar o sininho, você acaba sendo notificado também referente aí a algum evento, palestras que estejam acontecendo ao vivo no nosso canal. Bom, hoje em especial, nós temos uma pessoa maravilhosa, então antes de eu falar dela, eu vou fazer aquela nossa prece de abertura para que a gente possa nos conectar com a espiritualidade amiga nesta noite, onde a Semana Espírita são momentos muito especiais. Né? Nós já tivemos abertura, o vídeo da evangelização das crianças, ao qual nós vamos reforçando a importância de evangelizar o nosso futuro, não é verdade? E a Semana Espírita é o momento ao qual nós estamos recebendo o amparo da espiritualidade amiga. Então, todos nós que estamos aqui participando, estamos conectados, e como Jesus disse, aonde um estaria em seu nome, ele estaria junto nesta reunião. Então, ele está junto com todos nós. Os nossos protetores, protetores dos nossos oradores, de todo esse trabalho da USE, com certeza está num trabalho maravilhoso para nos trazer aquele alimento espiritual ao qual cada um de nós precisamos neste momento. Então, eu vou convidar a todos vocês para que cerrem os seus olhos neste momento, para que possamos nos conectar com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade amiga. Possamos agradecer esta oportunidade. Possamos pedir proteção à nossa irmã da noite, Ana Guimarães, através da sua espiritualidade, do seu conhecimento, da sua disciplina, que vai nos oferecer suas palavras, para além de ser ouvidas, que possamos vivenciar, sentir este evangelho ao qual nos será dado esta noite. Que possamos agradecer aos nossos protetores, aos protetores da USE, agradecer a todos os dirigentes da Casa Espírita, agradecer a todos do movimento da nossa região, não apenas Santo André, mas toda a região do Grande ABC, ao qual estamos nos unindo cada vez mais para a plena divulgação desta doutrina maravilhosa que nos abre caminho para a compreensão para a nossa fé raciocinada. Então, que possamos dar início a mais uma noite que irá iluminar a nossa mente, os nossos corações, para que possamos sentir cada vez mais e compreender a lei de Deus que está gravado dentro de cada um de nós. Que assim seja. Então, que possamos iniciar, meus irmãos, essa noite com o nosso tema central deste ano, que é o Reino de Deus e sua Justiça. Nesta noite, nós estamos com a nossa irmã Ana Guimarães, né? Como gosta de ser chamada, dizendo que é mãe, dona de casa, 4 filhos, 9 netos, inclusive a mãe, né, de muitos que já conhecem também, a Nete Guimarães, a qual já participou também da nossa Semana Espírita, a qual eu admiro demais, né? Acompanho todas as palestras que ela traz uma linha de raciocínio maravilhosa para a ciência. E uma de suas palestras, ela disse que ela foi educada da seguinte maneira: ela foi para a ciência porque ela não tinha opção na casa dela. Como ela já nasceu no berço espírita,
O pai trabalhava da filosofia, a Ana, que estará conosco aqui, trabalhava do evangelho. Ela falou que somente sobrou para ela a parte científica e por isso que ela foi para a ciência, né? A Ana, ao qual é espírita desde jovem, né? Nasceu no Mato Grosso, hoje atuante no Rio de Janeiro, já morou em Araçatuba, já fundou aí a mocidade lá em Araçatuba, Espírita Amélia Rodrigues, hoje fundadora, né, e fundou junto com o senhor Guimarães o Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. Então, além de dona de casa, mais do que isso, é uma trabalhadora dessa seara espírita que estará conosco nessa noite. A gente tem o orgulho de trazê-la e agora abrir o espaço para que nós possamos receber este conhecimento, esta sabedoria. Ana, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Muito obrigado de todo o coração, em nome da USE, de todos os dirigentes, da Ivone, da Catarina, por você estar conosco aqui, direto do Rio de Janeiro, pertinho, né? Agora da gente, com os corações, por mais que estamos um pouquinho distantes aí do nosso corpo físico. A plateia agora, os internautas, é todo seu, Ana. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Agradecida aos nossos amigos internautas, nosso carinho, a todos os nossos companheiros espíritas, irmãos, as nossas vibrações e desejo de que estejamos todos na paz de Jesus. Eu dizia a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Este é um trecho de um poema de Guilherme de Almeida. Ele diz respeito à reflexão, a pararmos alguns minutos da nossa vida para pensarmos, para permitir que a reflexão nos leve à compreensão daquilo que desejamos, daquilo por que lutamos, daquilo que seja realmente o objetivo da nossa existência. Olha ele. Então, nós vamos levando a existência de uma forma quase que inusitada, porque dificilmente nós paramos para analisar essas pequenas indagações que fizemos, parar para pensar. Certa ocasião, eu estava num ônibus e sentada na minha frente estavam duas pessoas, duas senhoras, e elas conversavam muito alto e eu não pude deixar de ouvir o que estavam dizendo. Então, uma dizia à outra, e então, como é que estão as coisas? E a outra respondeu, vai indo, vai indo. Eu estou em paz, esperando que ele se resolva. Mas eu não sei se ele vai conseguir vencer essas dificuldades todas que tem, porque a mulher não dá paz a ele, persegue, chora e vai atrás e faz cenas de ciúme. Mas eu estou em paz, porque eu estou na expectativa. Aí a outra disse, mas você acha mesmo que ele vai abandonar a família? Eu estou um pouquinho em dúvida, porque ele se preocupa um pouco com os filhos, são 3 filhos, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu continuo tranquila, só na expectativa. Ele vai ter que se resolver. Aí a outra disse, mas você não fica com pena de uma mulher com 3 crianças? Problema dela. Afinal de contas, a gente tem que caminhar. A vida é um processo e nós temos que lutar pela nossa felicidade, pela nossa paz.
eu estou em paz. Eu guardei essa conversa já muitos anos atrás, guardei comigo, porque é bom que façamos de vez em quando uma pausa nos nossos quefazeres para trazermos de volta alguns lances da vida, para fazermos desses lances um processo de autoconhecimento, um processo de aprendizado também, para nos projetarmos no mundo. Então, quando se fala em paz, aquela jovem senhora, dizia que estava em paz. Você pode estar em paz quando você está assacando contra a paz dos outros? Alguém que está destruindo um lar, fazendo com que 3 crianças fiquem órfãos de pais vivos? É possível que haja paz na mente dessa criatura? É um caso para que você pense. Vamos adiante. Quando eu estive nas catacumbas, lá em Roma, entrando na catacumba, você vai descendo os andares. E nas paredes estão os túmulos, túmulos antigos. E em quase todos eles está escrito: descanse em paz. Você vai passando, está lá: paz, descanse em paz, descanse. E é bom que a gente pense nisso também, porque quando vamos em cemitério, e eu vou muito pouco em cemitério, não me sinto bem quando estou ali, mas estando lá eu gosto de ler o que está escrito nas lápides, e é comum: descanse em paz. Você sabe o que é a paz? Como é que você entende a paz? Porque o importante não é que agora eu comece a discorrer sobre o Evangelho, dizendo as palavras do Senhor Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e comece a fazer uma peroração em torno dessas palavras, porque são palavras, palavras. O importante é que haja um entendimento real. Agora, se eu disser o que é a paz, consoante ela se encontra no dicionário, também não vai resolver o nosso problema de entendimento da paz. O que precisamos realmente é abrir as comportas da alma e permitir que a brisa da renovação penetre na intimidade do nosso coração, da nossa alma, para que possamos então ir desnudando diante dos nossos olhos as questões que faz com que a criatura se sinta verdadeiramente em paz. Aí então o primeiro passo a darmos para a busca dessa sonhada paz é perguntar: você é cristão? Você é cristã? Parece uma pergunta banal, mas que absurdo, dona Ana. Depois de 60 anos de vivência na seara espírita, a senhora ainda vai perguntar se nós somos cristãos? Claro que somos cristãos. Que coisa boa. Mas como é ser cristão? Você poderia me explicar como é ser cristão? E você poderia responder: mas a senhora não sabe até hoje, depois desses anos todos, depois da cabeça branca, não sabe ainda o que é ser cristão? Sim, sim. O Livro dos Espíritos traz uma pergunta de Allan Kardec muito interessante. Qual o modelo especial que Deus mandou aqui para nós outros, aqui na Terra, para que nós observássemos esse modelo e pudéssemos seguir esse modelo, que seria também o nosso guia aqui na Terra? Ele faz a indagação. E eu também faria essa indagação se eu. Nossa, eu tenho certeza que eu posso falar com Deus, ele me ouve,
mas os meus ouvidos ainda estão muito moucos para ouvir as respostas de Deus. Então, Allan Kardec faz essa indagação para a espiritualidade. E os imortais, então, respondem numa única palavra: Jesus. E aí nós comentamos, fazemos vários comentários a respeito da resposta 625 à pergunta feita por Kardec. O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Aí eu paro. Será que o meu modelo, o meu guia é realmente Jesus? Eu estou em dúvida. E você? E você está em dúvida também? Ou você acredita nesse modelo e guia? O que é um modelo? A minha mãe era costureira, além de professora, era costureira. Então, geralmente, ela tinha os modelos dos vestidos que fazia. Ela, então, colocava o modelo ali do lado e fazia lá uma cópia, lá o molde daquele modelo e começava a confeccionar um vestido semelhante ao modelo que ali estava. Então, eu fico pensando se esse modelo, que é Jesus, seria diferente. Ou então, se nós deveríamos seguir esse modelo consoante ele exemplificou. Porque ele não foi um modelo de escrever, ele falava. E mais do que falar, ele exemplificava cada coisa que ele emitia. Então, seguir esse modelo é algo diferente. Não é exatamente como nós funcionamos na atualidade. Então, se nós fôssemos buscar alguém que realmente colocou em prática esse modelo, ou seguiu esse modelo verdadeiramente, nós chamaríamos, então, como testemunha, Francisco de Assis. Um modelo de Jesus para os nossos olhos. Todavia, já tem mais de 1000 anos que Francisco de Assis passou pela terra. Nós já esquecemos tudo. Recordamos o povrelo de Assis. Até cantamos a sua oração, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós, ó meu Deus. A gente até canta, a gente até pensa nessa cópia do modelo que era Jesus, que ficou conosco durante algum tempo e deixou rastro de luz à sua passagem. Mas, como já dissemos, 1000 anos já se foram. É muito tempo, quase 2000 anos também, muito tempo. Então, vamos trazer um outro exemplo desse modelo a que se refere a espiritualidade. Francisco Cândido Xavier, mais próximo de nós. Faz tão pouco tempo que ele se foi. Então, as suas pegadas ainda continuam brilhando no chão das nossas esperanças, das nossas lembranças e do nosso desejo de ter paz. As pegadas continuam. Aquele homem simples, quando eu o conheci, eu contava 18 anos. Era espírita e tinha um sonho guardado no coração, que era conhecer Francisco Cândido Xavier. Mas era um sonho que parecia impossível de realizar. Era muito pobre, lutava com as dificuldades da pobreza, não poderia trasladar da minha cidade até a cidade dele. E ele nunca compareceu à cidade onde eu morava. Então era apenas um sonho que alguns amigos espíritas resolveram tornar realidade. E eu fui levada, então, a Uberaba. Era o sonho realizado, era o máximo da alegria,
num coração juvenil, conhecer aquele homem que escrevera O Nosso Lar, o primeiro livro espírita que eu li, que escrevera Os Mensageiros, Missionários da Luz, que escrevera aquelas obras notáveis que a gente esperava a saída de cada um. Então, lá em Uberaba, entramos numa fila que virava o quarteirão. Eram 11 horas da noite quando chegamos e a fila era enorme. Eu estava tão agoniada, esperando que a fila fosse se escoando para que eu pudesse chegar perto, enfim, do Chico Xavier. Até que chegamos. Faltava tão pouco para me aproximar dele. Eu já ouvia a voz dele quando um amigo chegou e disse que o Valdo Vieira estava nos chamando. E eu então pensei, falei, não, faltam poucas pessoas para eu chegar perto do Chico, não vou, não vou. O rapaz se foi, aí passou um pouquinho, ele retornou, falou, o Valdo disse que o doutor Bezerra está lhe chamando. Aí eu fiquei na dúvida, vou ou não vou? Então o Chico olhou para mim e disse, vá, minha filha, vá atender. Depois, quando você voltar, fica aqui. E mostrou atrás dele. Tinha um pequeno espaço, porque a multidão estava em torno. Eu saí correndo, fui ouvir. O doutor Bezerra me deu uma orientação inesquecível através do médium Valdo Vieira. Eu ouvi, fiquei muito agradecida e voltei correndo, e ali já não conseguia me aproximar. A multidão estava em torno dele, a fila havia acabado, 5 horas da manhã, e eu então fiquei de quatro e fui andando no meio das pernas das pessoas até chegar perto dele. E por esse acaso, que a razão não sabe explicar, estava um espaço atrás do Chico, e eu me sentei atrás dele. E eu estava tão feliz, e comecei a pensar, meu Deus, eu estou tão feliz que eu podia desencarnar agora, que eu ia para o nosso lar, porque um coração feliz como o meu não podia ir para o umbral, só podia ir para o nosso lar. Ele virou a mão e pegou nos meus cabelos, deu uma puxadinha assim e disse, não, minha filha, já tem muito obsessor lá no mundo espiritual, chega, não precisa mais um. Aí eu chorei. Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, eu não sabia que eu era um obsessor. Fiquei sofrida. Ele novamente colocou a mão na minha cabeça e disse, estou brincando, minha filha. Naquele momento, uma senhora chegou com uma bandeja, com xícaras e café. E o Chico, então, pegou a xícara e o bolo encheu de café e me deu. Passou para mim aquela xícara de café. Foi o pior café que eu já tomei na minha vida. Era perfume puro. O perfume que se derramava das mãos dele. E derramou na xícara, no pires, dentro da xícara, no café. Eu comecei a tomar, e o perfume saía pelo meu nariz, saía pelos olhos, queimava minha garganta. Era perfume que eu estava tomando, perfume das mãos daquele homem bom que passou pelo mundo durante 92 anos, exemplificando o modelo que os espíritos disseram que nós deveríamos seguir. Tomei aquele café e durante algum tempo eu sentia o perfume em mim, porque o perfume do bem é assim, porque aquele modelo, deixam aqueles que copiam o modelo assim, com a alma perfumada, e de vez em quando esse perfume extrapola. Então, eu fico pensando nesse modelo que foi Francisco Cândido Xavier.
Quantos espíritas nós encontramos ao longo da estrada que acompanham esse modelo? O modelo do Cristo. Ser cristão é seguir esse modelo, esse guia, porque à medida que nós vamos incorporando o modelo na nossa forma de ser, de agir, de sentir, então nós começamos a ser guiados por uma estrada luminosa, por uma estrada onde, mesmo em plena guerra, na luta que empreendemos para domar as tendências negativas, mesmo em meio dessa guerra, nós sentimos paz. A paz da consciência tranquila, a paz do dever cumprido, a paz da certeza de que estamos realmente compreendendo esse modelo e seguindo as pegadas desse guia, como fez Francisco Cândido Xavier. Depois que conheci o Chico, tive a oportunidade de conhecer Divaldo Pereira Franco. Oh, meu Deus! Quantos exemplos de luz esse homem bom deixou no meu coração nesses 60 anos de labor espírita. Quantos exemplos que ficaram aqui. Eu ainda não consegui colocá-lo no coração, mas está na mente, está no cérebro. Um dia vai escorrer para o coração e conseguirei deixar que saia pelas mãos. Mas ele continua aqui conosco, dando testemunho cotidianamente, diariamente, de como é seguir esse guia, de como é acompanhar esse modelo e tentar estruturar em nós a configuração desse modelo e guia, para depois pensarmos que ele deixou a sua paz, que por enquanto não conseguimos entender, mas quando incorporarmos o modelo, então começaremos a entender como é essa paz. E aí, então, ela estará em nós. E não pensem que é a Ana Guimarães que está complicando a questão da paz. Foi ele quem complicou a paz para nós. Foi Jesus, quando disse que... Ele quem disse. Se. Observe que esse se está dentro de uma condicional. É uma condição. Se. Ou então, no futuro do pretérito, se desejarem. A condição. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, esse alguém terá a força necessária para dizer a esse monte, saia daqui para lá. Então, ele complicou a nossa paz. Quando disse que nós não temos essa fé, porque ele colocou numa condição, se alguém, oh meu Deus, e aí a gente começa a procurar esses alguém e encontra Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, encontra Divaldo Pereira Franco chegando mais próximo de nós. E, naturalmente, outras criaturas que passaram por nós no anonimato. Porque aquele que segue o modelo caminha anonimamente. Nós só descobrimos a presença deles através do perfume que espargem, o perfume do bem, o perfume da responsabilidade, da hombridade, da honestidade, o perfume do amor que eles vão deixando em pós a sua passagem pela terra. Então, Divaldo nos tem dado tantos testemunhos de como age alguém que está realmente incorporando o modelo oferecido pelos imortais. Como Jesus caminhou pela terra. Uma ocasião, eu estava conversando com o seu Guimarães
que já nos deixou há mais de uma década e do qual sinto saudade até hoje. Conversando com ele, ele me disse: Ana, em se referindo a Divaldo Franco, é o homem mais íntegro que eu conheço. Convivi com ele 25 anos. Viajei com ele muitas vezes, dormi no mesmo quarto que ele muitas vezes. Nunca ouvi numa atitude que denegrisse a sua posição de espírita cristão. E eu guardei isso no coração. E os testemunhos que o Divaldo já nos deu, tantos, a gente guarda também, para compreender o que seja a paz. A conversa daquela senhora dizendo: eu estou em paz. Eu estou em paz enquanto rouba a paz de um outro lar. Eu estou em paz enquanto tira a paz de crianças. Como é que pode? Como tem a ousadia de dizer que está em paz? E a gente recorda a música escrita pelo Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em ti. A paz do mundo, essa paz que a gente aspira para o mundo todo, vai começar na individualidade. Quando você entender o que seja paz, quando você não assacar contra a paz dos outros, contra a tranquilidade dos outros, nem contra a sua própria tranquilidade. Porque cada vez que nós agimos incorretamente, cada vez que tropeçamos na responsabilidade ou no respeito humano, nós perdemos a nossa paz, porque a lembrança vem e nós vamos nos recordar que somos espíritas e deveríamos ser cristãos. E então o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. Então não adianta dizer simplesmente que eu cumpro os meus deveres com a casa espírita, eu frequento a casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu sou o homem comum. Oh, meu Deus! O espírita não é comum nunca, ele é diferente. Está lá na introdução do livro dos Espíritos que a única religião capaz de combater o materialismo é o Espiritismo. Que não é uma religião, é uma trilogia, mas é o único capaz de combater o materialismo. E esse combate ao materialismo começa em nós, começa exatamente em mim, quando eu incorporo verdadeiramente o fato de eu ser um espírito imortal. Quando eu não acredito na imortalidade, quando eu tenho certeza dessa imortalidade, porque é essa certeza que vai me dar também a força para lutar contra as minhas tendências negativas, no momento do testemunho, quando passamos pelas dificuldades, afinal de contas, estamos no mundo de provas e de expiações. Ninguém está aqui de férias, ninguém está aqui para o gozo de uma felicidade indébita. É um mundo de provas e de expiações. Então, cada dia é um teste que nós devemos passar com nota 10. Aliás, uma ocasião foi isto que aconteceu. Eu já ouvi tantas lições e me sinto tão feliz por isso. Não que tenha aprendido todas, mas a gente vai guardando um pouco. Uma ocasião eu estava me sentindo muito infeliz, muito sofrida. Já há muitos anos, os filhos eram todos pequeninos e eu estava justamente varrendo a casa e pensando como eu era infeliz, pensando na dor que me assaltava o coração, como eu precisava de ouvir alguém. E eu pensava com os meus botões. Geralmente, as pessoas me procuram para dirimir os seus problemas, e eu tenho um problema e gostaríamos de ter alguém que me ajudasse, mas quem? E nós tínhamos o telefone do apartamento do Divaldo, aqui no Rio.
E eu pensei, vou ligar para o apartamento do Divaldo. Quem sabe ele está passando aqui pelo Rio e pode me dizer algumas palavras de alento. Aí depois eu disse, bobagem, deve estar viajando aí pelo mundo afora, não deve estar no Rio. Pensei mais um pouco, continuei varrendo e chorando, até que eu resolvi, falei, não custa nada, eu ligo para o apartamento, deixo tocar um pouquinho, se ele não atender, eu desligo. E peguei o telefone, disquei. Tocou, eu desliguei, de imediato, mas que bobagem, eu vou, meu Deus do céu, uma pessoa tão ocupada como o Divaldo, eu vou aborrecê-lo. Mas alguma coisa dentro de mim disse, liga. E eu peguei o telefone e liguei. Quando o telefone tocou, eu ouvi a voz dele do outro lado. Oi, Aninha, por que é que você desligou? Eu quase desencarnei. Falei, meu Deus, Divaldo, você sabe que sou eu? Ele falou assim, claro, eu já estava de saída, já estou indo para o aeroporto, só passei por aqui. Diga, Aninha, o que é que está acontecendo com você? E eu chorava e não conseguia encontrar as palavras, até que eu comecei, assim, meio tartamudeando, eu comecei a dizer a ele, Divaldo, eu estou passando por um problema, eu estou... Aí comecei a contar alguma coisa, e ele ouvindo. Aí, quando eu parei chorando muito, ele começou a contar os meus problemas, ele mesmo contando para mim o que estava acontecendo comigo. Aí eu chorava mais ainda. Aí ele parou e disse: para, Ana. Afinal de contas, você é uma pregadora do Evangelho de Jesus. Se você está Se você está passando por uma prova, passe com nota 10. E se é uma expiação, espie com educação, sem chorar e sem reclamar. E eu disse a ele, muito obrigada. Foi a melhor solução de problemas que eu já tive na minha vida. E até hoje eu penso, se é uma prova, tem que passar, talvez não com nota 10, mas pelo menos 9,1, 2. Ou se não chegar a tanto, que pelo menos eu passe com nota 7 ou 5, ou que passe. E se for uma expiação, que eu expie com educação. A lição daquele que entendeu o modelo que é Jesus e o acompanha, tornando-o o guia da sua vida. Ele é o nosso pastor. A sineta toca. As ovelhas precisam ouvir a voz do pastor e acompanhá-la. Então eu volto à indagação. Você é cristão? Você é cristã? De que forma? Acompanha o modelo? Ou tenta acompanhar o modelo para conseguir adquirir a sua paz? Ou você é daquelas criaturas que dizem, eu estou em paz? Que importa a paz dos outros, contanto que eu tenha a minha? É desse tipo de paz que você busca? Oh, meu Deus! Espírita, meu irmão, ou quem não seja espírita também, mas que seja cristão. Eu diria, então, parafraseando Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas, porque então nós estaríamos tentando seguir esse modelo extraordinário que é Jesus. E então ocorreria igualmente que nessa jornada, acompanhando o guia, esse guia que Deus colocou na terra, na jornada acompanhando-o, nós iríamos então auferindo em nossa mente a consciência de paz, a consciência do dever cumprido, da responsabilidade perfeitamente observada, em seguida, a consciência em paz. Então, iríamos descobrir o que é a paz. E o que é mais extraordinário, quando alguém
já tem a paz dentro de si. Parece que ela se expande. E aquele que está dentro do raio dessa paz também sente a mesma paz. Foi o que eu senti sentada no chão atrás de Chico Xavier. Uma paz enorme, imensa, que não era a minha paz, mas era a paz dele que se refletia em mim. É o que eu sinto quando estou próximo do Divaldo, quando começo a ouvir a sua voz. Então, a paz dele penetra minha alma, penetra o meu coração, e eu entendo, então, o que é a paz. E começo a persegui-la, para, quem sabe, um dia poder colocar no meu coração. E então aqueles que estiverem próximo sentirão também essa paz que se espraia daqueles que verdadeiramente observaram o que é ser cristão, o que é amar Jesus. Aliás, para amá-lo também ele colocou uma condição. Se condição. Se me amais, condição. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você conhece os mandamentos de Jesus? 5 discursos ele fez. E nesses 5 discursos, ele colocou seus mandamentos, acompanhá-lo, segui-lo, para que a paz do mundo comece em mim. Para que a paz do mundo comece em ti. Para que a paz do mundo comece em nós. E onde quer que jornadeemos, levamos conosco essa paz. E ela vai se espalhando. E então os pássaros cantam, as árvores se tornam verdes, a terra fica farta. E os homens entendem que estamos sob a proteção de Deus. E que o terreno fértil do nosso coração, ou então o terreno que estamos fertilizando, o terreno do nosso coração, que possa cair as sementes lançadas pelo semeador e que brotem. E dessa semeadura venham, como perfume abençoado das mãos do semeador, as flores do bem que vamos oferecer à humanidade. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Neste plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante e tem a cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz para todos. Meu Deus do céu!
Eu acho que, Ana, você realmente caminhou muito ao lado do Divaldo, finalizando, né? Como o Divaldo também muitas vezes finaliza. Eu tenho certeza que fomos tocados nessa noite com esta emoção o tempo todo de um coração em luta da sua pureza, do seu crescimento espiritual, falando conosco, colocando os seus desafios, os seus aprendizados. Que eu acho que nessa noite nós recebemos uma cascata de luz com este amor sendo colocado. Não sei se vocês se emocionaram, mas o tempo todo me emocionando junto aqui com a Ana, ainda mais eu estando dentro aqui da sala junto com ela, mais próximo dela, né? Quando ela contando os fatos com o Divaldo, com o Chico, o quanto essa energia nos fortalece e nos guia. Então, que possamos encerrar essa noite agradecendo a Cristina, que é a sobrinha da Ana, que esteve ali amparando para que a Ana estivesse aqui conosco, nos dando todo esse amor, esse conhecimento, essa sabedoria e esta reflexão ao qual nós devemos levar para nós, se não somos nós que estamos no banco falando a mensagem que a Ana nos disse. Quantas vezes na nossa vida nós não reclamamos, nós talvez não trazemos na paz, né? Afastamos a paz dos outros e o quanto isso nós somos responsáveis. Eu não falei o subtema dela, que a gente deu e a Ana pediu que, eu gosto de tema livre para ser inspirado. Mas o subtema da Ana era a paz do Cristo e a pacificação do mundo. E essa inspiração ao qual ela trouxe tem tudo a ver com o tema que a gente encomendou para Ana. A inspiração dela coube para todos nós. Esse amor, esse carinho, para que a gente possa realmente estar conectados. Eu vou encerrando essa noite, esse nosso encontro, para que a gente possa trazer essa reflexão. Lembrando que amanhã nós temos o nosso último dia de Semana Espírita, mas que essas palestras estarão todas gravadas no nosso canal do YouTube. Compartilhem essas mensagens, compartilhem com seus amigos, seus familiares, para que possam receber toda a mensagem de todo conferencista, de todos eles que estiveram conosco, que trouxe com a sua dedicação, com o seu amor, trouxeram ensinamentos importantes, principalmente para o momento ao qual nós estamos vivendo hoje. Amanhã nós teremos, no sábado, também às 20 horas, o nosso irmão, Dr. Américo Marques Canhoto, com o subtema Aplicação da Justiça segundo Jesus. Então, eu vou fazer o encerramento com essa prece. Queria agradecer a Ana, em nome da USE, de todo o coração, né? Agradecer o Fernando, ao qual está transmitindo, toda a equipe da USE que nos apoiou e que nos ajuda, os diretores, a todos os dirigentes da Casa Espíritas, ao qual estão divulgando essa Semana Espírita em suas casas, para que possamos realmente realizá-la com muito amor, muita responsabilidade de realmente divulgar esta doutrina que traz, como a Ana nos disse, a mensagem do Cristo não apenas em palavras, faz-nos sentirmos a responsabilidade. E por duas vezes a Ana reforçou muito ao qual Jesus nos dá sempre uma condição. E a questão, essa condição muitas vezes simples e mínima, ao qual cabe dentro de cada um de nós trazermos essa responsabilidade da nossa reforma moral. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos os protetores desse trabalho maravilhoso, que nos amansou nossos corações nessa noite maravilhosa. Agradecer a Ana, todos os seus familiares, todo esse amparo ao qual recebemos nesta noite. Agradecer a Jesus por ser nosso mestre, nosso guia, ao qual nos orientou e, mais do que isso, vivenciou a lei de Deus neste planeta ao qual nós estamos. Um espírito puro ao qual veio demonstrar
o quanto é possível, neste planeta ainda de provas e expiações, fazer o caminho do progresso do nosso espírito. Para que não apenas em palavras, mas em sim em atitudes, como exemplo ao qual nós devemos seguir no nosso dia a dia. Que através da sua oração possamos encerrar com essa gratidão no dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a todos vocês a participação, esta energia. E damos por encerrada essa noite maravilhosa que tivemos hoje. E que amanhã possamos estar novamente juntos para prestigiar o último encontro desta 70ª Semana Espírita de Santo André, desde 1951, onde tivemos o nosso primeiro encontro. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, em vossos corações, que assim seja.